Olá, eu sou Luzia, estou na Igreja Adventista desde 2009 e eu conheci a Palavra de Deus através da minha amiga Salomé. Trabalhava aqui na escola dela, no Centro Educacional Criativo, e ela sempre falava da mensagem de Deus e eu ouvia e tinha aquela rejeição por conta do sábado. Fazia faculdade ao sábado e eu dizia a ela: eu creio que a palavra é a verdadeira, mas só vou me batizar um dia quando eu terminar a universidade. E o tempo foi passando. Eu não imaginava que a cada dia ela orava por mim. E aí, num culto, ela revelou que eu era amiga de oração dela, que há mais de 10 anos vinha orando por mim. Isso me comoveu bastante. E quando eu terminei a faculdade, eu disse para Deus: Senhor, não há mais nada que me impeça. Eu sei que a Tua palavra é a verdadeira, que a mensagem é essa. Então eu me batizei. Batizei em 2009. Estou aqui frequentando a igreja. Sou grata a Deus por esse momento, esse privilégio de poder servi-lo. E assim como ela disse um dia: olha, meu sonho é ver você no Ministério Infantil. Também atuo no Ministério Infantil e posso ajudar a minha igreja. Eu creio que a minha convenção, no fundo mesmo, foi através da oração, porque ela nunca desistiu de mim. Então, que possamos sempre não desistir dos nossos irmãos e orar um pelos outros, porque a oração tem poder. A missão de Deus, a minha missão. Feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Dizendo para você, o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é vida, a palavra ela vai iluminar a nossa estrada, a nossa caminhada, para que nós possamos chegar seguros aonde Deus ele deseja que nós venhamos a alcançar, né? O sonho de Deus é que todos nós cheguemos ao final, né, da jornada com vitória e, acima de tudo, salvos para a honra e glória de Deus. Né? Vai ser muito bom, né, voltar para a nossa casa, de onde nós nunca deveríamos ter saído. E a lição desta semana, nós teremos mais um convidado especial, convidado já conhecido por todos nós, que é o professor Ivan Bin Requena, um conhecido cantor, compositor, escritor, doutor, professor, né, escritor também, com muitas habilidades, consultor educacional, né, procurador institucional, especialista em AD, doutor em educação, mestre em administração. Então, ele é bastante versátil, como diria a propaganda de antigamente, ele é bombril, mil e uma utilidades, né? Tá certo? Então, que coisa boa nós contarmos com a presença do professor Ivan, diretamente lá de Curitiba, nossa linda, bonita e bela capital. Está frio, professor Ivan, aí ou está quente? A sua saudação inicial. Aqui a Lagartixa está andando em pé para não queimar o busto, de tanto calor, professor. Olá, meus irmãos, meus amigos, professor Matusalém, feliz sábado a todos. Pois é, professor, agora aqui já virou o clima, está bem quente, nosso verão chegando aí, né? Então tem feito bastante calor, mas sempre à noite aquele clima mais fresquinho. Então tá bom, Curitiba tá bem agradável. Está bem agradável, maravilha, né? Maravilha. Agradável a cidade, agradável o povo e agradável o clima, né? Coisa boa, né? 3 em 1, é a Trindade de Curitiba, né? Isso. Amém. Professor Ivan, a lição desta semana, a lição de número 7, né, que tem como título Missão em favor do meu próximo, né? E tem o verso ali, o verso áureo da semana se encontra em Lucas, capítulo 10, verso 27, que diz: a isto lhes respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Professor, com base nesse texto belíssimo, como é que nós poderíamos introduzir a lição? Quais os pontos que serão destacados nessa lição, né, que
ela exatamente destaca a importância, né? A importância da missão em favor do outro, né? Em favor do próximo. Né? E lembrando da lição que, geral que diz, né? A missão de Deus, a minha missão, né? Está dentro desse contexto aqui, professor Ivan. Com certeza, isso mesmo, professor. Então, irmãos, a lição desta semana vem fazendo um apelo importantíssimo para todos nós, que é amar ao próximo, amar ao semelhante. Isto também é missão, com certeza. O amor a Deus e ao semelhante, ele nasce no próprio caráter de Deus. Deus é amor, ele é amor, entende? Então, quando nós obedecemos à lei de Deus, primeiros 4 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Últimos 6 mandamentos, amar ao semelhante como a nós mesmos. Olha, é a lei do amor, o caráter de Deus expresso de forma escrita. Então, professor, a lição está maravilhosa, nós temos aí a fé em ação, não adianta dizer que tem fé, né? Tem que praticar, e hoje em dia a gente tem visto as pessoas cada vez mais enclausuradas, não é, em si mesmas, enclausuradas em ambientes virtuais. Isso é contra a proposta de Deus. O propósito divino é vai e pratica o amor. Ok, professor, logo na introdução, tem aí, né, a pergunta mais importante. Aí o articulista da lição, ele coloca quem somos, por que estamos aqui, o que acontece quando morremos, qual é o nosso destino, né? O que move o ser humano não são as respostas, são as perguntas. Portanto, não é? Portanto, aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 25, tem uma pergunta, uma indagação, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para ganhar a vida eterna? Essa pergunta, né, professor, é uma pergunta intrigante, né, porque, efetivamente, até hoje, né, é um grande debate da história da humanidade. Quando nós morremos, nós vamos para onde? Né? Nós temos ou nós não temos vida eterna? Né? Então, está aí o grande debate, né, que transcende também a questão da própria história das religiões e das religiões. O que esse intérprete da lei perguntou e por que, professor, ele fez essa pergunta? Então, ele queria ali dar uma rasteira, né, em Jesus. Ele queria, como se diz hoje em dia, uma pegadinha, né? A resposta a essa pergunta, do ponto de vista intelectual, hiper teológico, né, é complexa, não é fácil, não. Mas Jesus foi muito certo, claro, sempre, né? E ele levou aquele homem a uma reflexão, né? Você precisa amar o seu próximo. O que está escrito na lei? Né? Então é simples. O que está escrito nessa lei? Que você é um doutor intérprete dela. Olha a pergunta de volta, professor. O que está escrito na lei em que você é doutor e você é intérprete? Pronto. Ele quebrou aquele ataque, não é? Então Jesus, pela resposta dele, depois nós vamos ver a resposta do intérprete, nós vamos ter então o retorno de Jesus para ele. E assim, Jesus, ele leva-nos a entender que a vida aqui é muito passageira. O apóstolo Paulo, nessa primeira parte da lição, ele fala disso também. Se não há vida eterna, e o homem quis saber como alcançar a vida eterna, né? Se não há vida eterna, não existe sentido na vida presente. Então, Paulo salienta isso. Há uma infinitude de valor na vida eterna. Então, busque a vida eterna. Agora, como buscar a vida eterna sem amor, sem fazer o bem, sem representar a Deus neste mundo? Impossível. Então, esta é, sim, a pergunta mais importante, porque a resposta para ela é o amor, com certeza, a Deus e ao semelhante também. Paulo, ele ressalta, né, essa questão da importância da vida eterna, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo 30 e 32, que diz: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro, eu o protesto, irmãos. Pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aqui, professor, como é que Paulo ele ressalta, né, a importância da vida eterna? Achei muito bacana isso aqui, dá para completar esse raciocínio, né? Exato. Olha só como que Paulo vai no caminho, né, que Jesus quis colocar para aquele homem lá, aquele doutor da lei. Paulo diz assim, olha, eu estou fazendo o bem. Eu estou a cada dia morrendo para mim mesmo, para poder então viver para o outro. Por que eu estou fazendo esse investimento? Porque eu estou morrendo para mim mesmo a cada dia e me entregando em amor para os outros a cada dia. Eu estou fazendo um investimento, sabe em quê? Paulo está dizendo, na vida eterna. Isto, professor, é que dá sentido à vida eterna. Fazer o bem cada vez mais ao semelhante, cumprindo a lei do amor. Não é aquela segunda tábua dos 10 mandamentos lá. É isso que Paulo quer nos ensinar. Até porque, se isso não for uma realidade, é o que ele diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A vida, ela perde o sentido de ser, não é? Se a nossa vida se resumir a esse mundo, nós somos mais do que miseráveis. Né? Muito bacana. Muito... É isso aí. Professor, o método da resposta de Jesus, voltando, né, ao tópico, né? Ao tópico que foi colocado, né? Em Lucas, capítulo 10, 26, então Jesus lhes perguntou, como está escrito na lei, como interpretas? Mas Mateus 26, 56 diz, tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Em Atos 17, 11 diz, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. 1 Coríntios 15, verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos pecados, segundo as escrituras. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Como esses versos, professor Ivan, nos ajudam a entender a resposta de Jesus para o intérprete da lei, né? A pergunta, a gente já sabe, foi aquela, né, que já vimos anteriormente, né? E a pergunta foi a seguinte, né? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que está em Lucas 10, verso 25. Isso. E então, professor, como a gente contextualizar aqui com esses textos que nós lemos anteriormente? Perfeito. Irmãos, professor, é o seguinte, primeiramente, a resposta de Jesus, ela tem algumas nuances importantes aí. Né? Veja, ele não atacou o doutor da lei, sabendo que o doutor da lei queria aplicar-lhe ali uma armadilha. Jesus não o atacou frontalmente. Ele queria salvar aquele homem também. Essa é uma nuance importante. Segunda, ele levou aquele homem, intérprete da lei, ao seu próprio mundo, a lei, que ele conhecia de cor, não é? Eles decoravam todo o Antigo Testamento, esses homens. Então, professor, a nós, Jesus está ensinando o seguinte, a nós que somos os cristãos, compete apenas levar as pessoas às Escrituras. Não nos cabe julgar, esse pastor Y, esse pastor Z, esse pastor X, esse irmão, essa irmã. Não, não, não. Aquele governante, aquele presidente, aquele vereador, aquele deputado. Não nos compete julgar as pessoas.
apenas levá-las às Escrituras. Foi isso que Jesus fez. Ele pegou aquele homem e levou-o para as Escrituras. Então, ele estava dizendo assim, olha, busque a própria Escritura. Vá à Escritura, vá à lei, vá aos livros bíblicos, né? A luz que você precisa para saber como alcançar a vida eterna, ela já está disponível lá nas Escrituras, que você diz conhecer muito bem, né? Isso tudo nas entrelinhas. Então, é nelas que nós encontramos as respostas, professor, que nós precisamos. Essa pergunta não é só dele, daquele homem, é de todos nós. Como alcançar a vida eterna? São bilhões de pessoas que querem saber esse caminho. Então, levemos essas pessoas às Escrituras. E outro detalhe, quem vai ensinar, quem vai guiar a toda a verdade? O Espírito Santo. Né? Essa é a receita de Jesus nessa resposta. Ok, professor. E para herdar a vida eterna, né? Em Lucas, capítulo 10, verso 27 e 28, diz o seguinte: a isto lhes respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo coração, amarás o Senhor teu Deus de todo coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então Jesus lhes disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Professor, qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta do intérprete à sua própria pergunta? Exato. Porque Jesus tinha alguns assemelham Jesus na metodologia de Sócrates, né? De Sócrates, que é exatamente a maiêutica, aquela questão de você levar o indivíduo a refletir, né? Uma pergunta, você devolve uma outra pergunta e tenta distrair dele a resposta dele, né? E aqui, professor, nesse contexto, qual foi a resposta do intérprete à sua própria pergunta? Isso. Então, professor, olha como que método maravilhoso, né? A pergunta que ele fez, ele mesmo respondeu, sabe? Então, amar a Deus, amar ao semelhante, é o caminho. O cristianismo, Jesus estava dizendo ali, está dizendo para nós, o cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo não é aquela coisa da pessoa se esconder e ficar ali com medo, eu vou me perder, o que eu preciso fazer? Eu preciso guardar a lei, eu preciso seguir as tradições. As pessoas entram numa clausura, né? Fechando-se ali nesse mundo do legalismo, do tradicionalismo, sabe? Que é o problema que aquele doutor da lei tinha. E estava no caminho contrário, na contramão do cristianismo verdadeiro que Jesus veio implantar. É você sair desse mundo legalista e partir para a prática, partir para a ação, fazer acontecer o reino de Deus. Jesus disse ao doutor, então, olha, muito bom, você respondeu bem, faça isso e você viverá para sempre. Pronto. Então, quando nós falamos em trabalhar pelo outro, nós estamos falando em colocar a fé em ação. Aqueles homens tinham fé em Deus. E até uma repreensão a isso Jesus deu, porque disse, os demônios também creem. Crer não é suficiente. Então, não basta dizer eu tenho fé. Precisamos tornar a fé ativa em favor do outro, em resposta ao amor de Deus, né? Exato. É a ideia, professor. Pronto. Em Tiago, professor, capítulo 2, versículo 17 e 22 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras, e com efeito foi pelas obras
que se consumou. De que forma esses versos se assemelham ao que Cristo disse ao intérprete da lei, né? Porque, como o senhor bem falou, Cristo, ao intérprete da lei, ele disse: você já sabe a resposta, agora viva a resposta da qual você já sabe. Né? Exato. E aqui, contextualizando com Tiago, professor. Então, Tiago, ele vem justamente endossar o que estamos falando até agora, né? Saia desse seu mundo de clausura espiritual, de legalismo, de autossalvação aí, né? Salvo por guardar a lei. Que isso, que absurdo. Saia desse mundo e torne a sua fé ativa. O que adianta dizer eu tenho fé se essa fé não significar algo, não trouxer significações para a vida de outras pessoas? O que adianta isso? Tiago está dando um puxão de orelha aí a nós todos, sabe? Qual é o proveito de uma fé inoperante? Não significa nada. Não vai salvar nem essa pessoa e nem outros. Nós temos hoje no mundo, minha gente, milhões e bilhões de pessoas que estão clamando por luz, clamando por ajuda, socorro, a tempestade está chegando, queremos liberdade, né? Muitas pessoas sabem que há algo melhor do que elas estão vivendo, e nós temos a responsabilidade de levar a elas essa resposta de como herdar a vida eterna, através da nossa fé operante. Ok, professor, muito bem, professor. E agora, né, amar os outros como amamos a nós mesmos. Em Mateus capítulo 22, verso 37 até o verso 40, diz: respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende a lei e os profetas. Professor, vai a pergunta: de que modo o que Jesus disse nesses versos se compara à resposta ao intérprete, a resposta do intérprete em Lucas, que acabamos de ler aí, né? Lucas 22, agora Lucas 10, que a gente já leu, né? Versículo 27 e 28. A isto lhes respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo entendimento. Então, Jesus diz: respondeste corretamente e viverás bem. Né? De que modo, o verso de Mateus 22, de que modo o que Jesus disse nesses versos se compara com a resposta do intérprete. O intérprete sabia a pergunta, Jesus levou ele à prática da pergunta, e agora Jesus ele reforça esse ensinamento, né, de amor. Né? O que é que isso significa? Então, Jesus ele sempre quer muito mais do que nós imaginamos, né? Ao passar essa mensagem ao doutor da lei, ele estava dizendo que o amor, ele é transcendente. O amor, ele cria o caráter. O amor sustenta o caráter inabalável. É só no amor. Então, quando nós ouvimos João dizer assim, Deus é amor, né? Ele está dizendo é plenamente amor. Nós precisamos ser plenamente amor. Por isso que se diz, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser, e assim por diante. Todo viver o amor plenamente significa viver um caráter inabalável. Então, professor, a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. A lei de Deus cumpre na nossa vida, ou ela só se cumpre na nossa vida quando nós vivemos o amor pleno a Deus e ao próximo. É isso que Deus espera de nós. Ele espera de nós justiça e amor. Não há outro caminho. Como se fôssemos nós mesmos, deve ser o próximo para nós, em amor, em entrega, em serviço. Jesus disse: eu não vim para ser servido. Olha só a extensão disso. Eu vim para servir. Eu vim para me entregar. E se nós não fizermos isso também,
não estamos vivendo um cristianismo real, né? Exato, professor. E alguns versos, né, como Gálatas 5,14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Miqueias, capítulo 6, versos 6 e 8, com que me apresentarei no Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso. Verei perante ele com holocausto, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele declarou: ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Ora, temos da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Professor, como esses versos reforçam o que Jesus ele enfatiza sobre o amor ao próximo. Perfeito, perfeito. Olha, eu gostaria de destacar dessas passagens o profeta Miqueias, né? Ele foi assim, incisivo aí. Aquilo que nós havíamos comentado antes. A pessoa se fecha num mundinho, né? Vamos chamar de mundinho, de legalismo, de tradição, de lei, de rituais, né? Eu vou levar milhares de cordeiros, de carneiros de 1 ano, eu vou oferecer ribeiros de azeite ao Senhor, vou cumprir a lei, vou cumprir a cerimônia. Isso não é nada. O profeta pergunta: agradar-se-ia o Senhor de tudo isto, se você não refletir o amor dele para o seu semelhante? Então ele diz assim: Deus espera de você muito mais do que tudo isto, justiça e amor, mais do que milhares de cordeiros e carneiros e mais do que milhares de ribeiros de azeite. Deus quer que amemos, não é? E outra passagem maravilhosa que está aí é 1 Coríntios 13. Ainda que eu desse a minha alma, ainda que eu fizesse aquilo, ainda que eu fizesse isso, ainda que eu entregasse milhões e milhões de dólares e reais para a causa, e ainda que, né, construísse igrejas e templos e tudo mais, se não tivesse amor, seria como o estalo de um sino. Não vale nada. Só o amor agrega valor às nossas ações, com certeza. Exatamente. Bom, professor, a culminância da lição é a história atual do bom samaritano, né? E é uma história interessante, né? Como você resumiria, professor, essa questão, né? Da história que está ali em Lucas, capítulo 10, versículo 30 e 37, que é a história do bom samaritano, uma história que se perpetuou, não uma história que serve de exemplo sobre o amor sem preconceito, sobre o amor que constrói, sobre o amor que salva, sobre o amor que cuida, sobre o amor que é real, né? Como é que o senhor poderia aí trazer para nós o resumo e o significado dessa história do samaritano? Está lá em Lucas, capítulo 10, de verso 30 até o verso 37. Muito bom, esse fechamento é maravilhoso. O autor aqui foi iluminado por Deus para colocar esse tema no fechamento aí da quinta-feira, né? Professor, essa parábola aí, ela mostra os mentirosos e os verdadeiros, tá? Perceba ali que passa o sacerdote, passa o levita, homens altamente fechados naquele mundo da tradição, do legalismo, eles passam por ali e não praticam o amor. Aí vem um outro que não está nesse mundo tão pequeno do legalismo, do formalismo, né? E demonstra o amor de Deus pelo homem.
aquele que foi desprezado pelo bom samaritano foi acolhido. Então, temos aí essa lição a aprender, né? Isso aqui foi realmente um choque para os judeus líderes da época de Jesus, né? Quando ouviram isso aí, ficaram maravilhados, outros ficaram com muito ódio, claro. Mas o que acontece? A grande lição da parábola do bom samaritano é que nós devemos amar indistintamente, não importa a quem façamos o bem, né? Porque pela loucura da teologia da época, o samaritano era um desprezível, um marginal, ficava lá, jogado às traças, diante dos líderes judaicos, né? Então, como é que esse samaritano amou aquele judeu que foi vítima de um ladrão, de ladrões? Então, a lição é que o amor aconteça indistintamente, né? Aí a pessoa pode dizer assim, então tá, eu vou amar o meu próximo, mas eu vou amar só aqueles que são compatíveis comigo, são bonzinhos comigo, eu vou amar as pessoas que me amam, os outros eu não vou amar. Pronto, quebrou a sequência da realidade do amor verdadeiro. O levita e o sacerdote deveriam ter se aproximado e ajudado aquela pessoa com amor. Não o fizeram, aliás, fizeram acepção de pessoas, e nós sabemos muito bem que Deus não faz acepção de pessoas, e o nosso próximo, professor, irmãos, é todo aquele que necessita da nossa ajuda. Todo. Não importa cor, credo, sexo, não é? Nada disso. É indistinto. O amor ágape, ele é um amor incondicional. Essa é a verdade. Amém. Louvado seja Deus. Professor, com base nessa lição, né? O que é que o senhor poderia relatar para nós de experiência que está contextualizado com os ensinamentos dessa lição de hoje, né, que trata sobre o amor ao próximo, né? Quando foi que o senhor se encontrou nessa, vamos dizer assim, na direção dessa lição? Sim. Qual momento da sua vida que essa lição, ela, vamos dizer, aconteceu na sua vida prática? Sim, professor. Nós temos aí algumas experiências, né? Uma vez eu fui ministrar um estudo bíblico para um senhor de idade, já na época, isso faz uns mais de 30 anos, 40 anos. Ele era um senhor de cor escura, né? Assim, muito simples, pobre. Ele era surdo e ele era alcoólatra. Vai vendo. Eu vou deixar de amar uma pessoa dessa por causa dessas condições? Agora, imagine o que é, professor, fazer um estudo bíblico de 24 lições com uma pessoa nessa situação aí, muitas vezes com um pouco de álcool aí na cabeça, surdo, a comunicação com ele era só pela escrita, mas o trabalho foi feito. Nós, na época, demonstramos muito amor por aquele homem e ele foi batizado. Mas eu gostaria de mostrar também uma imagem. Eu posso compartilhar uma imagem? Pode compartilhar à vontade, professor. Como se diz, né, professora? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Exato. Então, exato. Vejam bem essas imagens, por favor. Vamos lá. Chegou para vocês? Está chegando. Olha aí, Chegou, estão vendo? Chegou sim, chegou. Professor, isso aí diz tudo o que a nossa lição está querendo transmitir, não é? Então, que Deus abençoe e que possamos fazer a prática do amor de forma indistinta, sem acepção de pessoas. Inclusive, temos uma imagem aí de uma salvação aí para um cachorrinho que estava morrendo afogado. Enfim, é a fé em ação. Essa é a bênção que Deus quer para a sua vida. Amém, professor. Então, gostaríamos de agradecer ao professor Ivan por mais uma participação aqui no nosso canal.
uma lição prática maravilhosa, que, Amém. com certeza, vai nos ajudar a compreendermos a essência do amor cristão, né? Amém. O mundo está precisando de amor. Tá Né? certo, é E como verdade. diz uma música muito antiga do cantor evangélico Osés de Paula, o amor supera o ódio através do seu poder. Amém. O amor é tudo. Feliz é quem ama, não há barreira para conter a sua chama. Né? Amém, verdade, é isso Deus mesmo. nos abençoe. Né? Eu pedi ao professor Ivan que faça aí as palavras finais e, na sequência, a oração para nós encerrarmos mais uma lição. Professor Ivan, por favor. Muito obrigado pela oportunidade, um sábado maravilhoso para todos que nos assistem e uma vida de amor efetivo, real e prático. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é amor. Que possamos em nossa vida diária, nas oportunidades que o Senhor nos dá, que possamos demonstrar o seu amor por nós e por todos os seres humanos. Dá-nos desprendimento, dá-nos iniciativa, disposição para pôr a nossa fé em prática, em prol do nosso semelhante. Pedimos agradecidos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos ao professor Ivan pela brilhante participação e a você que está em casa, ame. Busque ao Senhor de todo o seu coração, porque Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus. 1 João 4,8 nos diz isso, né? E que Deus continue nos abençoando sempre. Compartilhe nosso canal, dê um like, se inscreva e que Deus continue abençoando tua vida, tua casa, teu trabalho, teus sonhos, tua família e tudo, enfim. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Um abraço para o professor Ivan e um abraço para você que está aí em casa. Até mais. Tchau.